Eu costumo chamá-lo de o currículo ministerial do apóstolo Paulo. Tudo que ele passou dentro do seu ministério para promulgar a palavra de Deus, todos os enfrentamentos que ele teve que fazer em prol do evangelho, para anunciar o evangelho por toda aquela região. Segundo Coríntios é conhecida como a carta das lágrimas, ou seja, quando o apóstolo Paulo a redige dizendo ele que foi em meio em muitas lágrimas. Acesse teologiaparatodos.com.br, o seu curso de teologia com qualidade. Meus amados, esse texto de 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 22 até o 30, eu costumo chamá-lo de o currículo ministerial do apóstolo Paulo. Tudo que ele passou dentro do seu ministério para promulgar a palavra de Deus, todos os enfrentamentos que ele teve que fazer em prol do evangelho, para anunciar o evangelho por toda aquela região. 2 Coríntios é conhecida como a carta das lágrimas, ou seja, quando o apóstolo Paulo a redige dizendo ele que foi em meio em muitas lágrimas. E é também uma defesa do seu ministério. Havia várias acusações contra ele, no sentido de algumas pessoas muito mal intencionadas queriam danificá-lo, queriam impedi-lo de promulgar o evangelho de Cristo Jesus, e sendo ele o apóstolo de Cristo enviado. Por isso a carta de Gálatas, se você for reparar bem, logo na sua introdução, ele já dizia que ele era o apóstolo Paulo, era o apóstolo da parte de Cristo, não enviado por homem algum, mas sim por Deus. 2 Coríntios, em meio à sua defesa, ele diz o seguinte, a partir do versículo 22 do capítulo 11 de 2 Coríntios. Diz o texto: são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. Ou seja, toda a genealogia judaica estava dentro dele. Ele descendia da tribo de Benjamim, ele tinha uma formação judaica e era natural daquela própria região. E ele diz mais, verso 23, são ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em fadiga, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Ou seja, não havia limite de sofrimento e de oposições que dava conta de parar o ministério do apóstolo Paulo. A sua intrepidez era muito notória. Diz ele no verso 24, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Ou seja, em viagem muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Não há circunstâncias, não há problema que eu possa impedir de realizar a obra do Senhor. Sabendo que, primeiro, você tem um Deus Todo-Poderoso que está no comando de todas as circunstâncias, de todos os problemas, e que não irá permitir você sucumbir em nenhuma delas. E ele ainda diz mais no verso 28, nesta confiança da soberania de Deus, ele afirma, além das coisas exteriores, ao que diariamente pesa sobre mim o cuidado de todas as igrejas. O apóstolo Paulo, ele tinha um cuidado, um carinho intenso por todas as igrejas das quais ele conseguiu fundamentar naquela região. E ele diz ainda mais, quem enfraquece, que também ele não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não me abrase. Se é preciso gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Ou seja, todas as circunstâncias, todos os problemas e todas as lutas que ele passava não eram suficientes para impedi-lo de realizar a obra do Senhor. Talvez você esteja passando por uma situação muito difícil dentro do seu ministério,
momentos em que você faz questionar até mesmo o seu chamado, a sua vocação. Mas eu quero te dizer que nesses momentos mais difíceis, Deus está presente, Ele há de fortalecê-lo e te dar ali uma solução para todos os seus problemas em que você esteja atravessando em prol do Evangelho. Ele chegou a orar 3 vezes ao Senhor. Se você acompanhar no texto em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8, ele diz: 3 vezes orei ao Senhor para que o afastasse de mim. Mas ele me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ainda que você se sinta fraco, sem forças, vamos dizer assim, sem aquele ímpeto tão necessário para a continuidade do seu ministério, é o momento de você confiar nesta graça de Deus, de confiar nele, de que você permanecerá de pé. Não é a sua autossuficiência, não é a sua capacidade que te faz ficar em pé, mas a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que aqui Deus está ensinando para o apóstolo Paulo, quando ele se sente fraco, quando ele se sente sem força, ele pode contar com a graça de Deus em toda e em qualquer situação. Por isso ele conclui: portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder em Cristo. E ele ainda tem mais ousadia de afirmar o seguinte: pelo que sinto prazer nas fraquezas. Será que você sente prazer quando você está fraco? E ainda mais, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, pois quando estou fraco, então é que sou forte. Problemas e circunstâncias adversas não é motivo para a desistência do seu ministério. O currículo ministerial do apóstolo Paulo está registrado aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, 22, para que você possa compreender a dimensão do que é o ministério, das oposições, das lutas que você há de enfrentar, mas ao mesmo tempo confiar nessa soberania de Deus, de que você vai passar por todas elas e vai ter a vitória nas mãos. Se você olhar bem, indo lá para o livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, um versículo que é clássico, que todos gostam de ler, diz o seguinte: posso todas as coisas que me fortalecem. Pois bem, muitas pessoas utilizam esse versículo fora de contexto, almejando, muitas vezes, conforto próprio, aquisição de bens, etc., de acordo com várias teologias que são pregadas por aí. Mas se você olhar o contexto de Filipenses 4, a partir do versículo 10, diz o seguinte: muito me regozijo no Senhor, pois finalmente me renovastes o vosso cuidado a meu favor. Já tinhas cuidado antes, mas vos faltava oportunidade para mostrá-lo. O apóstolo Paulo está agradecendo os donativos, agradecendo a oferta voluntária da igreja de Filipos. Faltava a oportunidade deles demonstrar, mas a partir daquele momento eles estavam demonstrando e renovando novamente os votos ao ministério do apóstolo Paulo. Versículo 11, ele conclui dizendo o seguinte: não digo isto por causa de necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e em qualquer situação. Aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Será que isso é uma característica dentro do seu ministério? De aprender a contentar e satisfazer-se dentro da vontade de Deus, a contentar-me em toda e em qualquer situação? O verso 12, ele é ainda mais ousado na palavra, diz o seguinte: eu sei passar necessidade e também sei ter abundância. São duas realidades diferentes na existência de qualquer um, seja dentro do nosso contexto brasileiro, dentro da missão integral, ou seja, dentro da sua igreja, ou seja, dentro do Brasil, num país de terceiro mundo que há tantos problemas e adversidades sociais, que a gente fica perguntando: será que alguém que realmente é abençoado no ministério passa por tantas situações adversas como você está passando? A resposta é sim. E a palavra ainda diz: em toda maneira e em todas as coisas, aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, como a ter abundância, como a padecer necessidade. Esses fatores é presente e pode se fazer presente na vida de qualquer cristão, na vida de qualquer servo de Deus, abençoado por ele, sim. Por isso ele vai dizer no verso 13, para fazer o fechamento dessa reflexão: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pode o que, apóstolo Paulo? Aprender a viver contente em toda e em qualquer situação.
seja nas positivas e sejam nas negativas. Ora, eu quero compartilhar esse texto com você, para que você tenha entendimento, porque servir a Deus não é somente benefícios neste mundo, porque servir a Deus não quer dizer que você vai ter uma vida abastada, sem problemas e sem tribulações. Pelo contrário, essas coisas hão de acontecer e acontecem no ministério de qualquer um que quer levar a sério a ministração e a pregação do Evangelho. O ministério do Senhor Jesus não foi fácil, dos discípulos menos ainda, de todos os apóstolos também não foram, e Jesus disse, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então todas as vezes quando você ouvir alguém dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece, diga a ele, aprenda a viver contente em toda e qualquer situação. Esta é a mensagem que eu quero deixar para você, que Deus te abençoe ricamente e se prepare para o seu ministério. Nós temos aí o nosso portal teologiaparatodos.com.br com vários cursos para que você se prepare para o seu ministério e para o exercício dos seus dons dentro da igreja. Nós precisamos preparar-nos para o ministério. Isso é uma função, é uma obrigação nossa, líderes, de estar formando outros líderes para a promulgação do próprio Evangelho. Um grande abraço do seu professor Guilherme Alves e até o nosso próximo encontro. Inscreva-se em nosso canal. Obrigado por assistir o nosso vídeo e siga-nos em nossas redes sociais.